Declaro aberta a segunda audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Pereiras. Primeiro, eu queria avisar a todos que a internet na cidade está com oscilações, que se venha a cair, que isso chegue a acontecer, a audiência será gravada e posteriormente colocada nas redes sociais. Convido o senhor Carlos Alberto Fessina, contador da Prefeitura Municipal, para que faça a explanação. Boa noite. Então, estamos aqui para iniciar, dando início na audiência pública do segundo quadrimestre, para avaliação e acompanhamento e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Primeiro quadrimestre nós já fizemos lá em maio. Este segundo está acontecendo agora em setembro. E o último quadrimestre de 2022, que encerra em dezembro, vai ser realizado em fevereiro de 2023. Então, nós começamos aqui com uma apresentação das receitas. Então, nós tivemos aqui uma meta de arrecadação para o exercício, de R$ 32.465.654. Essa foi a previsão de arrecadação de receita para o exercício de 2022. Meta orçamentária. Até o segundo quadrimestre, o que executou disso? Ou seja, o que a Prefeitura recebeu dessa meta prevista inicialmente? Recebeu R$ 27.644.174,86, que representou 85,14% da meta inicial estabelecida. Entre receitas correntes e receitas de capital. Somando as duas, deu essa arrecadação de R$ 27.644.174,86. Que, repetindo, deu um percentual de arrecadação da meta prevista inicialmente de 85,14%. A receita aqui ela vem distribuída também por natureza. Ali foi por categoria econômica, receita corrente e capital. Por categoria econômica, o percentual é o mesmo. Nós tivemos aqui impostos e taxas, com uma previsão de R$ 4.224.500, receita de contribuições R$ 220.000, patrimonial R$ 46.300, industrial R$ 183.000, serviços R$ 117.000, transferências correntes do Estado e da União, R$ 31.922.000 de previsão. Outras receitas correntes, R$ 191.000. Isso de receitas correntes. Receita de capital, só houve uma previsão de alienação de bens de R$ 15.000, totalizando uma meta inicial deste desdobramento da receita corrente de R$ 32.465.654, que é a meta que nós falamos ali em cima das despesas por categoria econômica. Quanto que arrecadou? Os mesmos 27.644.000, sendo receita de impostos e taxas. Previsão inicial, 4.224.000. Arrecadou 3.017.000, ou seja, arrecadou 71,42%. Contribuições, 220.000 de previsão, arrecadou até agosto 142.000. Falar em números redondos. 64,56%. 64,56%. Receitas de patrimonial. Previsão de arrecadação 46.300. Arrecadou 237.000 de rendimento, que deu 512,71%. Industrial, 183.000 de previsão, arrecadou 56.000, 30,99% da meta estabelecida. Receita de serviços, 117.000, arrecadou 130, deu 111,66%. Arrecadou mais do que previu.
Nas receitas de transferências correntes, era 31.922.000 de previsão, arrecadou 26.100.000, que representou 81,76% da meta inicial estabelecida. Outras receitas correntes, 191.000, que arrecadou 131, que representou 68,77%. Pulando aqui já para a despesa de capital, houve somente uma previsão de alienação de bem de 15.000, não foi alienado nada até o presente momento, portanto, essa receita não arrecadou nada. E fechou aqui na coluna da arrecadação do segundo bimestre, no total, até o segundo bimestre, os 27.644.000, que representou, como nós já vimos lá em cima, 85,14% da meta estabelecida da receita, prevista para 2022. Dentro dessas receitas ali, foi destacado aqui algumas receitas, as principais receitas. O IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, uma meta de arrecadação de 960.000, arrecadou até agosto 585, que deu um percentual de 65% de arrecadação. ISS, o Imposto sobre Serviços, 1.621.000 de previsão de meta inicial do orçamento, arrecadou 1.066.000, também representou 65%. Fundo de participação dos municípios, que é uma receita repassada pelo governo federal, tem uma previsão de arrecadação inicial de 11.300.000 e arrecadou até agosto 8.914.000, que representou 62% da meta estabelecida. Imposto ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, é um imposto estadual que o município recebe mensalmente. Esse recurso é repassado todas as terças-feiras para o município. Uma previsão de 9.600.000 e arrecadou 7.906.000, que representou até agosto uma arrecadação de 55% da meta inicial. IPVA, que é o Imposto dos Carros, uma previsão de arrecadação de 1.200.000, arrecadou 1.122.000, que deu 79,86%. O Fundeb, que é uma receita da educação, também entrou aqui como uma das principais receitas do município. Uma previsão de arrecadação de 5.388.000, arrecadou até agora, no segundo quadrimestre, 3.812.000, que representou 56% da meta inicial estabelecida. E as receitas da saúde, uma previsão de arrecadação de transferências do SUS de 1.260.000, recebeu 1.645.000, que representou 76%. Essa foi as principais receitas arrecadadas até agosto, dentro daquelas receitas que nós vimos aqui, dos 27.644.000, que foi a arrecadação geral até agosto. Essas foram as principais lá dentro. Assim como tem as receitas, tem as despesas. As despesas também são a categoria econômica de despesa corrente e despesa de capital. Despesa corrente vai atender a manutenção da máquina administrativa. A de capital é aquela que a prefeitura recebe e vai aplicar em investimentos no município. Então, dessas duas receitas, dessas duas despesas, a meta inicial fixada para gasto foi de 30.869.000. Até o segundo quadrimestre, a prefeitura gastou dela 28.516.000, representou 92% da meta inicial estabelecida. O desdobramento dessas duas categorias ocorreram da seguinte forma:
Dentro das receitas correntes, a prefeitura tem despesas com pessoal e encargos sociais, que era uma meta de gasto anual de 14.825, foi gasto até agosto 10.188.000 com folha, que representou 68% da meta inicial estabelecida. Outras despesas correntes, que aqui tira folha e encargos, todas as outras despesas de manutenção do município. Uma previsão de 14.131 e executou 14.231 da despesa empenhada, 100% dela. Na despesa de capital, nós tivemos aqui investimentos, uma previsão de gasto de investimento de 1.200.000 de fixação inicial e executou 3.370.000, ou seja, 333,2% acima da meta estabelecida inicialmente. Aqui vale uma observação de que, por que tinha 1 milhão e gastou 3? É que teve, durante esses 2 quadrimestres, o município recebeu transferências através de emendas estaduais e federais que elas não estavam planejadas no orçamento para 2023. Quando foi elaborar o orçamento de 2022, quando lá em 2021, quando foi elaborar o orçamento para 2022, essas emendas não estavam assim totalmente certas de vir para o município, então não foram colocadas no orçamento. Mas na execução, nesses 2 quadrimestres, receberam essas emendas, que elevou a receita para 3 milhões, ao gasto delas. Amortização da dívida, que é uma previsão de pagamento de dívida a longo prazo que o município tem com parcelamento de INSS, né, encargos sociais, fundo de garantia, empréstimo, financiamento do Finisa. Então, aqui, uma previsão de amortização no exercício de 550.000. Amortizou já uma amortização de 645.000. Isso porque a amortização, ela foi feita uma previsão um pouco abaixo daquilo que a correção dessa amortização que aumentou esse valor para amortização. Uma outra demonstrativa que vem nas metas aqui, no atingimento de metas, é a aplicação no ensino, ou seja, aplicação na educação, até o 2º quadrimestre. A legislação fala que de todos os impostos que o município arrecada próprio e os transferidos para o município, no mínimo 25% destina-se à educação. Dentro do orçamento do município arrecadado até agosto, foi arrecadado de impostos 20.449.000. 25% disso, que é obrigado a vincular para a educação, representou 5.112.000. Esses 5.112.000 o município tem que gastar no exercício de 2022, que é o mínimo de 15. Como que se comportou isso daí? Despesa empenhada. Foi empenhado 5.630.000 na educação, que representou dos 20.449.000 de imposto que ele recebeu, 27,54%. Então, a despesa empenhada ficou acima do 25%, ou seja, deu 2,54% a mais do mínimo obrigatório. Na despesa liquidada, foi liquidado dos 5.630.000 que empenhou, foi liquidado 5.455.000, que representou 26,68%, que deu aqui 1,68% acima do mínimo obrigatório de 25%. Qual é a diferença da despesa empenhada com a despesa liquidada? A despesa empenhada, o município, a prefeitura faz o empenho da despesa, pode ser empenho global de um contrato anual,
E conforme vai entrando as medições da execução de um contrato de uma obra, se for lá, vamos falar uma obra de 500 mil, já licitou, já tem o contrato pronto, inicia-se a obra, e a prefeitura faz o empenho global de 500 mil a favor do credor, que ganhou a licitação. Como que vai ser liquidado isso? De acordo com a apresentação da medição de execução dessa obra. Primeira medição, segunda. Quando o município, a prefeitura receber a primeira medição de execução dessa obra, a prefeitura vai entrar lá e vai fazer, o setor contábil vai fazer a liquidação dessa primeira medição do contrato de 500 mil. Executou, por exemplo, 100 mil, vai liquidar 100, porque ele vem com a nota fiscal, o serviço foi entregue, vai dar baixa do empenho de 500 mil, vai ficar 400 mil empenhado ainda para liquidar, continuar liquidando na segunda medição, terceira, até terminar a execução da obra. Ou seja, não vai pagar nenhuma medição, nenhum valor dessa obra, se não vir com o laudo de medição da execução da obra. Que aí é a garantia que o município tem que está pagando uma coisa que foi executada. Assim como compra de material, pneus, compra de um veículo. Compra um veículo, faz o empenho do veículo, só vai pagar esse veículo, só vai liquidar esse veículo e pagar quando o município receber o veículo. Recebe o veículo com a nota, confere se está tudo ok, aí o município liquida essa compra do veículo e o processo vai para a tesouraria fazer o pagamento. Assim, continuando aqui, de quanto que pagou dessa despesa liquidada? Se liquidou na educação nesses 2 quadrimestres 5.455.000 de despesa, o máximo que ela poderia pagar até agosto era esses 5.455.000. Não podia pagar mais, por quê? Porque o resto não está liquidado, não recebeu. Então, liquidou 5.356.000, liquidou um pouco a menos dessa despesa liquidada, que passou para ser paga essa diferença a partir agora de setembro, que representou a despesa paga 26,20%. Ou seja, neste item aqui, neste item de aplicação no ensino, o município está atendendo os 25% mínimo obrigatório, tanto no empenho da despesa, na liquidação da despesa e no pagamento da despesa. Está acima do mínimo obrigatório. Outra demonstração é o Fundeb, que o Fundeb ele não está nessa aplicação do ensino ali em cima, ele é separado. Tem uma regra do Fundeb que é assim, dos 100% que o município recebe, no ano, no exercício, 70% desses 100% que ele recebe, dentro do exercício que ele receber, ele vai ter que gastar 70% com os profissionais da educação. Esses profissionais da educação são os professores, são serventes, são os inspetores. No mínimo 70% dos 100% que ele receber, ele vai gastar com os profissionais da educação. E dos 100% que ele receber no exercício, no mínimo ele tem que gastar dentro do exercício 90% do total do Fundeb recebido. 10%, se não tiver condições de gastar dentro do exercício, esse 10% vai passar para gastar no exercício seguinte, como Fundeb diferido, numa conta separada da conta que o município vai receber dos recursos de 2023, para controlar separado, para não misturar despesas, receitas e despesas, para ficar transparente. Aquilo que passou de 2022 para 2023, não misturar com o que vai receber em 2023 e gastar separado. E aí o município tem para gastar esses 10% dentro do primeiro quadrimestre de 2023, caso ocorra essa sobra. Como que se comportou? Quanto que o município recebeu até agosto? 3.830.000. 70% disso aí foi 2.681.000.
quanto que o município gastou, investiu com os profissionais do magistério em agosto, até agosto. A despesa aqui empenhada está liquidada ali na coluna, Beto, mas ela ficou fora de... Foi liquidada, foi empenhada 2.883.000, 75%. Está acima de 70%, então ele cumpriu até agosto com esse dispositivo de aplicação mínima de 70% com os profissionais da educação. Liquidou o mesmo valor, o que ele liquidou, o que ele empenhou, o município liquidou. Os mesmos 2.883.000. E pagou uma despesa um pouco menor. Pagou 2.812.000. Por quê? Porque fica os encargos, embora aqui em Pereiras a despesa empenhada da Fundeb pague dentro do exercício, dentro do mês, empenha liquida dentro do mês, e paga a folha de pagamento dentro do mês, os encargos sociais ficam para pagar no mês seguinte, até o dia 20 do mês seguinte. Então, essa diferença é em decorrência de pagar os encargos no dia 20 do mês seguinte. E gastou mais nos 30% restante, que ele vai gastar da manutenção da máquina administrativa da educação, por Fundeb, ele gastou mais 26,15%. Ou seja, o município gastou 101,43% do valor recebido. Ou seja, gastou um pouco mais daquilo que recebeu, porque aí tem aplicações financeiras que ele recebe, então gasta um pouco a mais. Então, neste tópico também, o município atingiu os percentuais mínimos obrigatórios. A partir do momento que passou a existir o Fundeb, os municípios pequenos, mais pobres, ele passou a ter uma vantagem. Com a regra da constituição do Fundeb. Como que forma o Fundeb do Estado? Quando se criou o Fundeb, a legislação estabeleceu que os municípios iam contribuir com 20% de 5 receitas que o Estado e a União repassam para os municípios. Todos os municípios, com 20%. Que é o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, o IPVA, o IPI e a Lei Candir. Esses 5 impostos que o município recebe, ele contribui com 20% de retorno para a União e para o Estado, para formar o bolão do Fundeb e para depois ser redistribuído para os municípios de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino de cada município. Então, ele é pago depois de acordo com o número de alunos. Então, o município recebeu, como nós vimos ali em cima, ali está com os 3.830, está com aplicação. Aqui, que veio mesmo, foi 3.812.000. Houve uma dedução, o município contribuiu com 2.932.000, ou seja, se recebeu 3.812 e contribuiu com 2.932, houve um ganho com o Fundeb para o município de 879.000. Ou seja, ele contribuiu com 2.932 e recebeu de retorno 3.812, que deu um recebimento maior do que a contribuição de 879.000. Ou seja, o Fundeb, para os municípios pequenos, tem sido uma vantagem da sua instituição. Depois tem a aplicação na saúde. Aqui a aplicação na saúde é a mesma coisa. A diferença muda, são 15, no mínimo, de todos os impostos que o município recebe também, próprios e transferidos, a diferença está no percentual de gasto entre a educação e saúde. Quanto que na educação é o mínimo de 25%, na saúde é o mínimo de 15%.
Então, de todos os impostos que o município recebe, 15% desse valor total que ele recebeu destina-se à saúde. Recebeu de impostos nesse primeiro quadrimestre 19.903.000. Nós falamos lá, fazendo uma observação aqui lá no ensino dos impostos, 20.449.000, e aqui para a saúde, 19.903.000. É que tem imposto que conta como para aplicar no ensino, mas não conta para aplicar na saúde. Então, essa diferença entre os impostos vinculados de 20.449.000 de arrecadação de imposto para a educação, contra 19.903 para a saúde, dos mesmos impostos, tem alguns impostos que entram no cômputo de contribuição para a educação, mas não entram no da saúde. Essa é a diferença dessa diferencinha ali. Mas quanto que é o mínimo de 15% desses 19 milhões que ele recebeu? 2.985. Quanto que o município gastou nesse primeiro quadrimestre disso? Foi uma despesa empenhada de 5.705.000, que representou 28,67%, bem acima do mínimo de 15%. Portanto, na despesa empenhada, ele atendeu o dispositivo legal. Na despesa liquidada, ele liquidou 5.685.000, que representou 28,56%, liquidou quase tudo que empenhou, e pagou 5.569.000, que representou 27,98%, dentro até o segundo quadrimestre. Se tiver alguma pergunta aqui em relação à aplicação do ensino saúde, a gente podia dar uma explicação melhor. Mas o mais importante é que os percentuais mínimos obrigatórios estão sendo atingidos. Todos eles. Outro demonstrativo que traz aqui para a audiência, da atingimento de metas, são o demonstrativo da dívida fundada. Essa dívida fundada, o que é a dívida fundada? São aquelas dívidas que o município faz, cuja amortização supere 12 meses, ou seja, esteja acima de 12 meses. Toda aquela dívida que o município for contrair, que ele vai ser paga dentro de 12 meses, a gente poderia até chamar como dívida fundada interna, que é uma dívida a curto prazo. Todo o compromisso que o município assumir com dívida acima de 12 meses, nós temos, então, uma dívida fundada permanente, ou seja, acima de 12 meses. Aqui, quais os parcelamentos, quais as dívidas que o município aqui de Pereiras tem até agora? Tem com o INSS, parcelamento, que ainda tem uma dívida de 5.885.000. Amortizou até agosto desses 5.885.000, pagou R$ 133.957. Então ficou um saldo ainda, a partir de 1º de setembro, de 5.721.000 de dívida com o INSS. Fundo de garantia, 38.389.000, deve o mesmo valor ainda a partir de setembro. Tem também uma dívida com o SAMASP, de 267.000, amortizou 185.000, ficou um resto de dívida ainda para ser, a partir de setembro de 2022, para amortizar, de 82.000. E o Finisa, que é um financiamento que foi feito na época de 1 milhão, que já pagou um pouco no ano passado, ficou para este ano 931.000 de dívida, amortizou 182.000 e tem para pagar ainda 749.000. Somando o saldo de cada uma dessas dívidas, dá 6.591.000, que o município está devendo a partir do dia 1º de setembro de 2022 para frente.
desses compromissos a longo prazo. INSS, Fundo de Garantia, uma despesa com o antigo SAMASP e o FINISA, que é um financiamento que foi feito para algumas obras aqui no município. Depois aqui nós temos aqui o resultado primário. O resultado primário é o quê? É o que o município recebeu até o quadrimestre, que foi de receitas fiscais correntes, 29.584, total das receitas fiscal de capital, 1.428, dedução da receita, dessas receitas recebidas foi de 3.599.000, aí entra o Fundeb, restituições de impostos que às vezes são pagos a maior, restitui. Então, somou 3.599. Tirando das receitas fiscais correntes e receitas fiscais de capital, esses 3.599, o município fica com uma receita fiscal líquida de 27.412.000. Esta receita vai ser comparada com a despesa agora. A despesa corrente foi de 24 milhões, fiscal, foi de 24.640.000. Diminuiu dessa despesa aquilo que o município pagou de juros e amortização de dívida, de 62.000. Então, ele ficou com uma despesa fiscal corrente líquida de 24.578.000. Depois teve as despesas de capital, que foi de 2.597.000. Também tirou daí a amortização da dívida com esses parcelamentos, que foi de R$ 501.369. Então, teve uma dívida fiscal de capital de 2.095.000, que somado com a dívida fiscal corrente de 24, com a despesa fiscal corrente de 24.578.000, ficou com uma despesa fiscal líquida de 26.674.000. E qual foi a receita fiscal líquida do município? Nós vimos no primeiro quadro, 27.412. Contra a despesa fiscal líquida no mesmo período de 26.674.000, houve um resultado primário positivo de R$ 737.872. Ou seja, a receita fiscal líquida, ele fechou o segundo quadrimestre com uma receita fiscal líquida maior do que a despesa fiscal líquida. Portanto, um resultado primário positivo. E uma das últimas apresentações é a despesa com pessoal. Despesa com pessoal, ou seja, com a folha de pagamento e encargos, tem uma regra. Primeiro, o máximo de gasto por ente, por poder, para as prefeituras, é 54% para o executivo. 54% da receita corrente líquida que ele arrecadar. Tem um limite prudencial, que é 95% dos 54%, que dá 91,30%, que é chamado de limite prudencial. Por quê? É um limite abaixo do limite máximo de 54%, que foi estabelecido nessa regra de gasto com folha, para que os municípios não ultrapassem os 54%. Porque quando ele chegar no 51,30%, ele já tem um monte de regras, de proibições. Ou seja, não vai ter como haver contratações, não pode aumentar a hora extra, não pode aumentar, enfim, não pode estar ultrapassando esse valor. Por isso que estabeleceu o limite prudencial. É um limite, vamos dizer assim, de atenção para os municípios,
o cuidado de não ultrapassar os 54%. Quando chegar nos 51,30%, já começa o município a sofrer certas obrigações, certos cuidados para não ultrapassar. Como que se comportou isso daí? Tem que somar a despesa com pessoal no mês de referência. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui a audiência do mês de agosto. Como que se calcula a despesa de pessoal tendo o mês de agosto como referência? Vai somar a despesa gasta com pessoal no mês de agosto de 2022, somada com a despesa de pessoal dos 11 meses anteriores. Então, o total dessa soma da despesa de pessoal no mês de agosto, somada com a despesa de pessoal dos 11 meses anteriores, deu uma despesa total de 20.530.000 de despesa para ser comparada com a receita corrente líquida, que vai tirar o percentual. Qual foi a receita corrente líquida nesse mesmo período? Pega-se a receita corrente líquida do mês de agosto, recebida no mês de agosto, e vai somar com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores também. O somatório, o total dessa composição de meses, neste caso, deu uma receita corrente líquida de 38.394.000. Quanto que o município gastou de folha em relação a essa receita corrente líquida? É só dividir os 20.530.000 por 38.394.000, que deu um gasto de 53,47%. Bom, você acabou de falar que o percentual como é que eu falei? Prudencial é 51,30. Aqui o município ultrapassou. Como que fica? Não poderia. Então, o município tem uma regra para ele cumprir com isso daí. Ele tem os 2 quadrimestres seguintes para reconduzir esse excesso que está acima dos 51,30 até os 51,30 ou menos, em 2 quadrimestres, sendo obrigatoriamente 1/3 desse excesso no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre seguinte. Essa é a regra. Quando vencer o segundo quadrimestre seguinte, o município tem que estar com o percentual de gasto de pessoal dentro do limite prudencial. Então, tem penalidade até então? Não, porque ele tem um período para reconduzir esse percentual. As regras é que, enquanto está nessa situação, claro que ele não vai poder contratar, não vai poder aumentar o gasto com hora extra, pelo contrário, cortar, diminuir o gasto com folha, com pessoal, para poder reconduzir no percentual legal. Então, tem as regras, as proibições que o município não pode fazer estando acima do limite. Então, ele tem 2 quadrimestres seguintes para reconduzir esse excesso até o limite legal. Repetindo, sendo 1/3 no primeiro quadrimestre, nesse excesso, e o restante no segundo. E aqui a gente encerra, assim, a apresentação assim, nas metas fiscais, né, comparada com as metas estabelecidas inicialmente. E se houver alguma questão que possa melhorar a explicação, a gente está à disposição. Marisa, o que é a despesa capital, só para a gente entender? Despesa capital é o seguinte, vamos falar assim, despesa corrente. É toda aquela despesa que o município faz para manutenção. Tudo. Para manutenção.
manutenção de prédio, combustível, a compra de material, chama-se despesa corrente. Ela não aumenta o patrimônio do município. É a capital corrente. Não, essa é a despesa corrente. Certo. Despesa de capital. São aquelas receitas que o município recebe para gastar em investimento. Vou citar uma obra que vai construir, sim, um prédio, a compra de uma máquina, de um veículo. Despesa de capital. Por quê? Porque é um investimento que o município está fazendo que vai aumentar o patrimônio dele. Hoje até é uma despesa com pavimentação. Hoje também está se agregando como despesa de capital. Então, é tudo aquilo que o município investe, cujo resultado incorpora-se ao patrimônio dele. E a despesa fiscal de capital? O que é a despesa fiscal de capital? Vamos pegar aqui nesse quadrinho aqui, ó. É no resultado primário ali, né? Espera aí, está aqui. Ó, a despesa fiscal de capital, o que é a despesa de capital? Aqui, ó, é os 2.597.000 que a gente está demonstrando no anexo aí. É a despesa de capital. Despesa fiscal de capital. A lei da composição de levantar o custo da despesa fiscal de capital, você pega a receita bruta de capital, que é os 2.597.000, e tira dela aquela amortização de dívida. Aquilo que você pagou de dívida. Aos 500 mil. Que foi os 501.000. Então, ficou com uma despesa fiscal de capital líquida de 2.095.000. O que é esse 2.095.000? Essa aqui é a despesa que ele pagou com investimento para o município. Porque a despesa de pagamento, neste momento, a despesa de amortização de dívida, ela não está contribuindo em aumento de patrimônio. Ela contribuiu quando constituiu o empréstimo. Sim. E investiu lá atrás. A amortização dele não traz benefício assim direto agora na amortização. Então, tira esse pagamento de dívida, de amortização, e você chega na dívida fiscal líquida. Seria mais ou menos o Finisa. O empréstimo do Finisa, ele entrou, está só amortizando o que foi feito lá atrás. Sim, está amortizando. O investimento já ocorreu lá atrás, naquelas obras que foram feitas. Agora ele está pagando a dívida. E nesse pagamento do principal, ele está pagando o principal. Nesse momento, tudo que ele pagar de principal, tira-se da despesa de capital. Porque não é um investimento atual, né? Nesse momento já não é investimento mais. Esse índice 53,476 que a gente está hoje, no fechamento o fechamento vai ser no quarto quadrimestre, né? O terceiro quadrimestre. É assim, se chegar em dezembro ainda com esse percentual estourado, ele tem o primeiro quadrimestre do ano seguinte, ainda que é 2 quadrimestres seguintes. Ele tem para poder fazer o índice. Que não vai poder... Que vai sair sempre em agosto. O que não vai poder é, quando for medir lá em 31 de dezembro, que esse índice aumentou. Porque então ele não reconduziu nada no primeiro. Se for no segundo e também não reconduziu nada, aí pode ter uma penalidade, porque ele não cumpriu. Até o segundo quadrimestre seguinte, ele não cumpriu com a recondução por percentual legal. Então, a penalidade ela só vai ocorrer lá quando vencer esse prazo de recondução da dívida, do percentual. Pô, legal. No prazo, isso. Nos 2 primeiros. Isso. O meu é só isso. Esse cuidado tem que ter, para não deixar... Eu acho que é só isso também, né, Madeixa? Da explicação. Mais ou menos as dúvidas que a gente tinha aqui, eu acho que tá bem explicado, tá de acordo com que a gente mais ou menos entende, e eu acho que não tem nada mais a se tratar. Assim sendo, agradeço a presença, como se diz, de todos, da sociedade que está assistindo, e agradeço a você pela explanação. Obrigado, boa noite.
Boa noite a todos.